Boa tarde, turma, tudo bem? Tia tá aqui com mais uma aulinha de matemática. Os exercícios que faremos hoje vai ser no caderno, tá? Vamos fazer aí alguns exercícios, vocês não precisarão copiar, porém eu gostaria que prestassem bastante atenção para reforçar esse conceito, a relação entre números decimais e frações, tá? A relação que existe. Então, aqui o tema é décimos, centésimos e milésimos, para a gente se familiarizar mais com esse tema. Vamos prosseguir. Observe uma barra do material dourado. Cada cubinho dessa barra corresponde a um décimo dela, uma parte de 10. Representação de um décimo na forma de fração. Então, tá aqui, ó, o número fracionário, 1/10. E a representação decimal, 0,1, ou seja, ambos os números têm uma relação entre si, são representações inversas. Então, eu posso representar um número decimal na forma de fração e na forma decimal. Agora, observe uma placa do material dourado, cada cubinho dessa placa corresponde a um centésimo. Então, tá aqui, ó. Aqui tá a forma de fração, 1/100, e a forma decimal, 0,01. Repara que tem o 0 e o 1. Por quê? O 1 vai ocupar a posição de centésimos. Então, aqui o 0 ocupa o posicionamento de décimos para colocar o 1, que é os centésimos. Então, aqui está a placa representando um centésimo. Agora, veja o cubo grande do material dourado. Cada cubinho desse cubo grande corresponde a 1/1000 dele. Então, aqui nós temos a representação em fração, ó, 1/1000, e a representação decimal de 0,001, tá? E aqui está o cubão representando 1/1000 do cubo grande. Observe a cena abaixo para responder as questões. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem onde tem um número total de crianças. Fala assim, para vocês escreverem que número na forma de fração e que número na forma decimal representa a sentença, representam as crianças que estão no escorregador. Então, vocês terão que ver aqui, ó, escorregador, tem quantas crianças? Tá? Uma. Mas qual é o total de criança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, as que estão no escorregador, eu falo que representa 1/10. Por quê? Porque só tem uma aqui no escorregador. Uma de um total de 10, tá? E 1/10 em número decimal é 0,1. Por isso que a tia colocou aqui. Seguindo essa linhagem de raciocínio e de explicação, eu quero que vocês façam o mesmo com as crianças que estão fazendo piquenique, brincando de cabo de guerra e jogando basquete. Vocês voltarão na imagem para poder representar, certo? Agora o exercício 2. Observe o pisca-pisca ao lado, tá vendo? Tem várias lâmpadazinhas, que é formado por 100 lâmpadas. Pede para vocês completar a lacuna da seguinte maneira. Complete as lâmpadas azuis corresponde a quantos centésimos do total de lâmpadas desse pisca-pisca? Ou seja, vocês vão ter que contar. São quantas lâmpadas azuis? Aí vocês vão colocar aqui. Então, vocês contem as lâmpadazinhas para poder colocar o número aqui. O total de lâmpadas azuis corresponde a uma parte de centésimos, ou seja, uma parte de 100, tá? Aí o B vocês vão responder escrevendo os números na forma de fração e na forma decimal, como vocês fizeram no exercício anterior, tá? Esses exercícios é para vocês fazerem sozinhos. Na forma de fração e na forma decimal, como o anterior, vai ter uma fração e um decimal. As lâmpadas amarelas. Qual é o total de lâmpadas amarelas em relação a 100? Então, monta a fração e representa em número decimal. Inteiros, décimos, centésimos e milésimos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Itabaianinha, no estado de Sergipe, em 2018 tinha uma área de 493,472 km².
Observe o valor de cada algarismo do número 493,472. Então, tá aqui o número para ser estudado e foi decompondo cada parte. O 4, eu posso falar que representa 4 centenas, ou então 40 dezenas, ou 400 unidades, ou 4.000 décimos, ou 40.000 centésimos, ou ainda 400.000 milésimos. Ou seja, eu consigo representar o número 4 dessas diversas formas. Isso acontece com o número 9, 3, 4, 7 e 2, tá? Aqui o que está mostrando é que a parte roxa é a parte inteira e depois da vírgula a parte decimal. E daí foi decompondo todos os números aqui como você vê. Aqui está o mapa do estado do Sergipe, que está mostrando a área que equivale a esse lugar. Veja algumas maneiras de decompor o número 493,472. Então, eu posso fazer 400 mais 90 mais 3 mais 0,4 mais 0,07 mais 0,002. Então, aqui nós temos uma maneira, aqui nós temos a segunda maneira, que é 400 mais 90 mais 3 mais 0,472. 493,472, eu posso decompor 400, o 93, mais 0,47 mais 0,002. Então, decompor um número tem diversas maneiras. Para ler um número na forma decimal, lemos primeiro a parte inteira e depois a parte decimal. Então, aqui a gente lê 493 inteiros e 472 milésimos. Agora, aqui no exercício 3, vocês farão a mesma coisa que a explicação anterior. Vocês vão decompor o número 2,926, ou seja, 2 inteiros 926 milésimos. Como é a maneira que dá para escrever esse número 2? O número 9, o número 2 e o número 6, tá? Tem dúvida? Volta ali na página anterior para vocês verem um esquema bem parecido. O B pede para você decompor o número 2 inteiros 926 milésimos, depois compartilhar sua resposta com um colega. Pede para você decompor. A maneira você que vai escolher. Viu também na página anterior que tem diversas formas. Então aqui, ó, te traz o primeiro exemplo para vocês verem. 2 unidades, ou 20 décimos, ou 200 centésimos, ou 2.000 milésimos. Então essas são as maneiras que dá para escrever o número 2. Agora vocês farão com os demais. No 4 fala assim: são 22.000 quilogramas e 123 gramas. São 22.000 quilogramas e 123 milésimos de quilograma. A pergunta é: qual dos homens fez a leitura correta da massa do caminhão? E aí, param para pensar e respondam. Comparação de número na forma decimal. Segundo o IBGE, em 2018, a área do município de Acari, no estado do Rio Grande do Norte, era 608,466 km². E a do município de Cabeceiras do Piauí, no estado do Piauí, era de 608,803 km². Aqui nós temos o mapa do estado do Rio Grande do Norte e o mapa do estado do Piauí, mostrando as respectivas cidades. Para descobrir qual desses municípios tem a maior área, comparamos o número 600,466 com o número 608,803. Comparando a parte inteira desses números, é possível verificar que elas são iguais. Logo, para saber qual é a maior área, deve-se comparar a parte decimal desses números. Como 8 décimos é maior que 4 décimos, então 608,803 é maior que 608,466. Portanto, a área do município de Cabeceiras do Piauí é maior que a área do município de Acari. Agora, observe os sacos de areia na balança representadas abaixo. Então, aqui nós temos a balança 1 e aqui nós temos a balança 2, tá? Observem aí aos números, certo? Em qual dessas balanças está o saco de areia com a maior massa?
É para vocês responderem observando as balanças. O 6 pede para você observar o preço da gasolina em 2 postos de combustíveis diferentes. Então, tá aqui o primeiro e aqui está o segundo. Qual desses postos o litro da gasolina custa menos? 7. Aqui, pessoal, é para vocês compararem os números, colocando o sinal de igual, tá? De menor ou de maior em cada espaço. Observem os números que vocês têm para poder comparar. E no exercício 8, pede para vocês observar o consumo mensal de água de 2 residências. Então, aqui está a primeira e aqui está a segunda. Qual dessas residências foi consumida maior quantidade de água? Quantos mililitros a menos? Ou seja, você vai ter que pegar maior e encontrar a diferença com a que consumiu menos, tá bom? Então, os exercícios estão aí para vocês resolverem. Tarefa de casa é resolver os exercícios anteriores. Hoje a tia não vai resolver junto com vocês, porque é conteúdo que vocês já dominam. Então, o que eu quero? Que vocês resolvam sozinhos, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Beijão, bons estudos e até a próxima aula.